Tudo bem, Cris? Boa tarde a todo mundo que estava até agora conosco no Donos da Bola. Vamos começar o RS Acontece. Uma arma no rosto e uma angústia que dura 6 meses. Um comerciante da Serra Gaúcha vê a sombra de um assalto cada vez mais presente depois que a Polícia Civil arquivou o inquérito sem identificar o suspeito. A curiosidade é que o rosto do bandido aparece bem nas câmeras de vigilância. Esse é um dos assuntos que estará hoje aqui no RS Acontece, que vai mostrar também. Educação precária, escola sem luz, esgoto a céu aberto no pátio, colégio que sofre com alagamentos, o drama dos alunos gaúchos que só querem estudar. Fé e devoção, como foram as homenagens à Nossa Senhora do Caravaggio no Santuário em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Insegurança, motorista é baleado, um homem ficou ferido e 78 passageiros foram roubados em um assalto a 3 ônibus que seguiam de Porto Alegre a São Paulo. E a gente começa o RS Acontece de hoje mostrando no flagrante um assalto de um comerciante em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha. O fato é de novembro. Em instantes você vai entender por que nós estamos tratando dele agora. Era pouco depois das 8 horas da manhã. As imagens aí da câmara de segurança gravaram o suspeito entrando no estabelecimento. Ele pede por um perfume para amenizar o cheiro de cigarros. Quando o comerciante se vira para pegar na estante, ele foi atacado pelo pescoço. A vítima, você vê aí, foi ameaçada com uma arma. O criminoso fez com que ele se abaixasse no chão com uma arma apontada para a cabeça. O comerciante chega a ser amarrado com um lacre e a todo tempo ele é ameaçado pelo bandido, que disse que outros criminosos estavam com a família do comerciante. O desdobramento desse episódio você vê daqui a pouco aqui no RS Acontece. Um motorista é baleado, um homem ficou ferido e 78 passageiros foram roubados num assalto a 3 ônibus que seguiam de Porto Alegre até São Paulo. Foi no quilômetro 642 da BR-376, uma rodovia que liga Santa Catarina ao Paraná na noite desse domingo. Os 3 ônibus levavam comerciantes que pretendiam fazer compras na capital paulista. O veículo que fazia a segurança do comboio foi abordado por assaltantes que chegaram em 3 carros. Houve uma troca de tiros, foram efetuados diversos disparos em direção aos ônibus. Um deles atingiu um dos motoristas que estava em descanso. Um passageiro tentou reagir e levou uma coronhada. Após roubarem todos os passageiros, os bandidos fugiram nos seus veículos no sentido sul. Eles chegaram a incendiar um dos carros durante a fuga. Os criminosos também acabaram roubando um outro veículo, onde estavam 3 pessoas que foram liberadas sem ferimentos. Na zona sul do estado, que foi roubado foi uma ambulância. Um homem de 20 anos foi preso após se acidentar com um veículo que ele recém havia furtado. Foi em Pelotas neste domingo. A ambulância estava estacionada na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência quando o suspeito escalou o muro e entrou no carro. Ele saiu em alta velocidade, acessou a BR-392, andou por 5 quilômetros, perdeu o controle da direção e numa curva, você viu aí, caiu num barranco próximo à alça de acesso da BR-116. A ambulância teve perda total. O homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar enquanto tentava fugir a pé. De acordo com a polícia, ele estava alcoolizado e tinha antecedentes como adolescente infrator. O carro, você vê aí, ficou destruído. Uma segunda-feira de cidadania para moradores de rua aqui na capital. Se o cinema é fonte de sonho, hoje vai ser permitido a eles sonharem em um dos melhores espaços de projeção aqui em Porto Alegre. O repórter Julian Serafim conta melhor essa história para a gente. Uma boa tarde, Julian. Olá, boa tarde, André. Boa tarde para você que está na nossa audiência. Estamos num dos prédios mais bonitos aqui de Porto Alegre, Cinemateca Capitólio, que aqui tem muita história, né? Construído lá em 1928, então, ou seja, tem muita coisa para contar por aqui, né? Então, hoje, daqui a pouquinho, às 2 horas da tarde, vai ter um evento muito bacana aqui, que vai ser realizada uma sessão especial de cinema voltado para o público, um público da população em situação de rua. Serão 2 filmes, 2 curtas-metragens, um de 17, outro de 10 minutos. O primeiro curta-metragem é Boca de Rua, Vozes de uma Agente Invisível, do diretor Marcelo Andrighetti, que aborda aí uma dinâmica da produção do jornal feito pelos moradores de rua da capital. Outro filme também muito bacana é A Vida é Sempre um Mistério, de Calvin
Cas Furtado, que retrata os integrantes do Movimento Nacional da População do Rio Grande do Sul, durante a passagem deles no 4º Congresso de Organização e Fortalecimento da Entidade, realizado lá em maio de 2018. Daqui a pouquinho a gente vai chamar um desses diretores para conhecer e para saber como é que vai funcionar toda essa dinâmica, porque vai ter sessão comentada. Então o público está chegando aos poucos aqui. E daqui a pouquinho vai começar a sessão, às 14h, mas antes disso a gente vai entender melhor como é que funciona essa dinâmica. André. Obrigado, Julian. Vamos ver esse público que está chegando por lá também. A partir de agora, nós vamos acompanhar uma sequência de problemas enfrentados por alunos de escolas estaduais aqui no Rio Grande do Sul. Começamos apresentando uma situação nessa manhã no Instituto Estadual de Educação Paulo Gama, no bairro Partenon. A quadra de esportes, que fica no fundo da escola, você vê aí, foi inundada com água do esgoto. O mau cheiro tomou conta do local. Os alunos que nos enviaram o vídeo e as fotos também disseram que quando chove na rua, chove também dentro da sala de aula. Eles reclamam ainda sobre a proliferação dos mosquitos. Bom lembrar que nós estamos em época aí de combate à dengue. A escola de número 2... roda aí e aumenta o som. Não tem nenhum problema de áudio na sua televisão ou no Facebook para você que nos vê pela internet. A imagem é escura mesmo, porque a Escola Estadual de Ensino Médio, Dr. Augusto do Nascimento e Silva, segue sem energia elétrica há mais de um mês. A gente já tinha mostrado aqui essa situação na sexta-feira, a escola que fica na cidade de Santo Ângelo. A escola de número 3 é a Escola Estadual Camila Furtado Alves, no bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. Nós registramos isso na última sexta-feira, ao vivo. Quando chove, a água invade as escadarias da escola, acessa o prédio da instituição e o acesso do prédio da instituição, os estudantes acabam ficando sem aula. Isso acontece sempre que chove em Porto Alegre e a previsão, você sabe, é de chuva também nessa semana. E por último, não menos importante, no dia 13 de maio, nós trouxemos aqui o caso da Escola Estadual Osório Duque Estrada, que fica no bairro Cristal, cuja turma do 9º ano, você vê aí, está sem professor de matemática há um trimestre. Naquele momento, a secretaria informou em nota que a situação seria resolvida nos próximos dias e que um grupo de trabalho tinha sido montado para discutir situações semelhantes em outras escolas aqui na capital. Só que as aulas de matemática ainda não foram retomadas porque os alunos seguem sem professor. E nós já nos encaminhamos para o final do mês de maio, as aulas de matemática seguem devendo. Essa é uma situação que acontece em escolas, a gente cobra tanto a prioridade para a educação e se sabe que a rede pública estadual tem uma situação precária que precisa de reforma. Vamos às explicações que foram enviadas pela Secretaria de Educação do Estado. Sobre os alagamentos na Escola Estadual Camilo Furtado Alves, de acordo com a SEDUC, eles ocorrem por questões relacionadas ao entupimento das bocas de lobo na rua em que a escola está localizada. A direção, inclusive, já solicitou ao DMLU reparos e visitas mais frequentes na limpeza desse tipo de equipamento. Sobre a escola Augusto do Nascimento e Silva, de Santo Ângelo, a da falta de luz, essa falta de energia ocorre porque a reforma da rede elétrica está em implementação, uma subestação que está em andamento e que agora eles estão numa fase de elaboração de contrato depois da realização da licitação. Ou seja, é também a burocracia que fica atrapalhando a rotina das crianças. Tentar ter aula, tentar aprender sem luz, em dias escuros, como são os dias de inverno, é um drama para todos os estudantes. A gente vai um rápido intervalo comercial, em seguida você vai ver aqui no RS Acontece que Porto Alegre deve ampliar o número de sinaleiras inteligentes, aquelas que abrem e fecham de acordo com o fluxo de veículos. E ainda, 6 meses depois de gravar todos os movimentos de um assalto ao seu estabelecimento, o empresário sente-se cada vez mais impotente com o arquivamento de um caso sem a identificação dos criminosos. Nós já voltamos. De volta com o RS Acontece. Obrigado ao Marcelo, à Clarice, ao Gideon e tantos outros que estão conosco também no Facebook acompanhando o programa de hoje. O empresário da Serra Gaúcha está revoltado com o desfecho da investigação de um assalto do qual ele foi vítima. Sem identificar o assaltante, a Polícia Civil
encerrou a sua parte no inquérito sobre o assalto ocorrido em novembro. O detalhe é que as câmeras de segurança do local flagraram tudo. O empresário Gerson Rose fala conosco direto de Nova Petrópolis via Skype nesse momento. Gerson, qual é o sentimento que você e sua família têm nesse instante, sabendo que o responsável pelo seu assalto não foi sequer identificado pela Polícia Civil? Uma boa tarde. Boa tarde, André. Tudo bem? É um sentimento de frustração, né? Porque você paga os impostos para o Estado e você espera o retorno. E quando você precisa do Estado, você não tem esse retorno. Então, é muito frustrante. Bom, como é que foi esse episódio em novembro, Gerson? E que tipo de resposta a Polícia Civil lhe deu depois? O assalto ocorreu aqui no dia 18 de novembro, num domingo pela manhã, onde o assaltante entrou aqui na loja e me abordou, me rendeu e depois me amarrou, né? E levou uma grande quantidade de mercadoria aqui da nossa loja. Nós trabalhamos com perfumes importados. E o que eu tive de resposta da Polícia Civil a gente mesmo começou a investigar para ver onde essa mercadoria teria parado e a gente conseguiu encontrar dentro do Facebook pessoas vendendo nossos produtos. A gente repassou isso para a Polícia Civil e a Polícia Civil conseguiu recuperar uma pequena parte, em torno de 4% do que foi levado, e conseguiu localizar 2 receptadoras. Então, a gente sabe que a nossa mercadoria foi parar em Caxias do Sul, que o assaltante depois deixou essa mercadoria à venda em Caxias do Sul para os receptadores. E até hoje o que nós temos é isso, né? A polícia não consegue identificar o assaltante, apesar da imagem nítida dele no vídeo, né? A gente até está vendo nesse momento a imagem dele que é muito nítida, nesse momento. Não é um rosto assim difícil de ser identificado, né? Não. A perícia teve aqui na loja, recolheu mais de 30 digitais, porque o assaltante ele não usava luvas e nada, ele colocou a mão em muitos frascos. Então, a perícia teve aqui, recolheu 30 digitais, mas infelizmente o sistema da Polícia Civil não conseguiu identificar o indivíduo. Agora, Gerson, a gente teve recentemente, quando nós falamos antes de ir ao ar também, um crime muito violento aqui em Estância Velha. Você teve sob a mira de uma arma. Eu vejo que você está efetivamente preocupado com esse episódio. Qual é a sua sensação agora? O que isso mudou na sua rotina, na rotina da sua loja, por exemplo? Mudou tudo. A gente hoje toma muito mais cuidado, a gente tem muito mais precaução, a gente não fica sozinho aqui na loja, sempre estamos entre mais pessoas. A loja, a gente teve que colocar mais segurança dentro da nossa loja, né? Mais dispositivos de segurança, e a gente acabou gastando muito mais, investindo muito mais em segurança, né? Então, só que o sentimento de medo ele nunca passa, porque você não sabe se a qualquer momento você não vai ser assaltado novamente, né? E isso é uma coisa que me revolta muito, porque na hora de pagar nossos impostos, o Estado está sempre aqui, nos cobrando. E na hora de, objetivamente, nos dar o retorno desses impostos, o Estado diz que não encontrou o indivíduo. Agora Gerson, durante a ação, ele lhe fez ameaças e disse que estava ameaçando sua família, né? Naquele instante. Você teve sob a mira de uma arma, né? Sim. O que passou na sua cabeça naquele momento? Você efetivamente teve medo de morrer, Gerson? Sim. Eu tive muito medo de morrer. Eu fiquei com medo pela minha família, porque você naquele momento não sabe se realmente eles estão com a sua família. Eles não estavam, mas poderiam estar. E eu temi pela vida dos meus familiares, temi pela minha vida, e eu só queria que eles saíssem logo da minha loja, que levassem o que quisessem, mas que saíssem logo daqui e que não me matassem, né? Felizmente você está aqui para contar essa história, né? E, infelizmente a polícia não prendeu ainda, mas a gente espera que seja reaberto isso e esse bandido possa ser preso, porque foi ele que ameaçou a sua vida, né? Exato. A gente também espera isso. A gente espera que a Polícia Civil realmente faça o seu trabalho, porque afinal de contas esse é o objetivo dela, né? Dar um retorno para o cidadão.
E no meu caso, eu não tive esse retorno. E isso é muito frustrante. E nós estamos cobrando isso aqui. Obrigado, Gerson Rous, que é empresário, que fala conosco lá direto de Nova Petrópolis. A produção do RS Acontece fez contato com a Polícia Civil da cidade. De acordo com o delegado Camilo Cardoso, as digitais encontradas no local, Gerson disse aí que foram vários equipamentos manuseados, não cruzam com aquelas que são registradas no banco de dados. A partir do monitoramento da venda dos perfumes, o próprio Gerson disse que fez parte desse trabalho, a polícia identificou mulheres e um homem que foram indiciados, além de uma outra mulher ter sido presa com 50 frascos. O problema é justamente o autor do assalto, esse aí que você vê na imagem, que não foi identificado, mesmo com as câmeras de segurança. O inquérito foi remetido agora para o judiciário para que os 4 indivíduos envolvidos e identificados respondam pelos seus crimes. O processo de identificação deste 5º indivíduo será retomado se surgirem novos indícios, é o que completa o delegado. Se você reconhece a pessoa que apareceu há pouco nas imagens, por favor, comunique à polícia. Aliás, a polícia indiciou por estelionato uma empresária suspeita de aplicar golpes em clientes no Vale dos Sinos, do Rio Pardo e do Taquari. Ela é dona de uma agência de viagens. Apenas em Venâncio Aires, entre 15 a 20 pessoas foram até a delegacia registrar queixas contra ela. Prejuízo ultrapassa R$100 mil. Mulher é suspeita de embolsar o dinheiro de pacotes pelo Brasil e também pelo exterior. Mas o negócio com as companhias aéreas e os hotéis não era concretizado. Conforme a polícia, o delegado Felipe Cano diz que em depoimento a mulher admitiu que cometeu alguns erros de gestão e que pretenderia ressarcir os clientes. O nome da mulher e da empresa não foram divulgados pela Polícia Civil. Vamos falar ainda de polícia. A Polícia Federal apreendeu hoje mais um veículo de investigados na Operação Egito, que teve como alvo uma empresa que atuava na venda de criptomoedas sem autorização do Banco Central. A Ferrari, que você vê aí no vídeo, modelo Califórnia, fabricada em 2009, estava num condomínio em Canela, na Serra Gaúcha. De acordo com a tabela da Fundação do Instituto de Pesquisas Econômicas, o automóvel está avaliado em R$682 mil. Ainda segundo as investigações, a empresa investigada, de acordo com a Receita Federal, assumia o compromisso de 15% de lucro, ao menos no primeiro mês de aplicação dos seus clientes. Na última quarta-feira, durante a operação da polícia, foram apreendidos cerca de R$1 milhão, além de quantias em euro, dólar e francos suíços, 36 veículos de luxo e 1 quilo de pedras preciosas. Um reforço no policiamento. Uma cerimônia em Esteio marcou nessa manhã a entrega de novos equipamentos para a segurança pública no Rio Grande do Sul. São 226 viaturas do tipo SUV, 46 picapes, todas para a Brigada Militar. A Polícia Civil recebeu 89 carabinas. Os veículos e o armamentos foram adquiridos através de uma emenda parlamentar da bancada federal gaúcha. Tanto os carros quanto as armas serão encaminhados a 109 municípios gaúchos. Além disso, o Corpo de Bombeiros recebeu 9 caminhões, mediante a recursos obtidos através de uma parceria entre o Estado com a empresa gaúcha de rodovias. Após a entrega, o governador do estado, Eduardo Leite, concedeu entrevista coletiva. Entre os assuntos, ele falou a respeito das manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro ocorridas neste domingo. Demonstram mobilização de uma parcela significativa da sociedade, principalmente apoiando pautas que são importantes para o Brasil. Acho que o mais importante é isso, ter visto algumas manifestações em favor da reforma da Previdência, a favor de ações de combate à criminalidade, justamente, como nós estamos falando aqui sobre segurança pública. Essa mobilização tem que ser respeitada. Agora, é claro, o que nós queremos é um país que possa não demandar manifestações, mas sim ações concretas em governo, parlamento. Uma estratégia nacional da Polícia Rodoviária Federal prevê uma série de investimentos para as equipes de fiscalização aqui no Rio Grande do Sul. Isso será ao longo dos próximos anos. Além das reformas na sede da Superintendência da PRF, que estão avaliadas em R$26 milhões, os investimentos anunciados também prevêem a construção de novas unidades no interior do estado, também a aprimoração em tecnologia, desenvolvimento de novas técnicas de fiscalização, além da obtenção de novas viaturas para o policiamento na Copa América, que tem início no dia 14 de junho. Ao final do torneio, no dia 7 de julho, as viaturas permanecem no Rio Grande do Sul. Elas serão distribuídas nas delegacias.
Na área de tecnologia, a PRF tem combatido cada vez mais casos de tráfico de drogas e armas nas estradas gaúchas e espera que com os investimentos seja possível realizar um número maior de apreensões. Até o dia 20 de agosto, a IPTC recebe a documentação de empresas que queiram apresentar propostas de novas tecnologias para sinaleiras de Porto Alegre. As que se adequarem ao sistema já existente poderão participar da fase de testes. Os equipamentos terão que monitorar as condições do trânsito e até mesmo alterar automaticamente a duração dos sinais de cada semáforo. Tudo isso a partir de dados obtidos em tempo real. O objetivo do chamamento público é aumentar a presença das chamadas sinaleiras inteligentes na cidade. Você sabe o que é uma sinaleira inteligente? Acho que não. Tenho a menor ideia. Eu imagino que é aquela que vai de acordo com o fluxo dos carros. No momento que tem maior fluxo, ela vai abrir mais tempo. Menor fluxo, ela vai diminuir. Eu imagino isso. Desde 2016, a capital gaúcha conta com um sistema australiano de sinaleiras inteligentes. São pouco mais de 2 quilômetros de uma espécie de teia de conexões, que deve aumentar. Existem outros sistemas sendo ofertados de que utilizam dados de banco de dados, por exemplo, do Google, do Waze, para fazer essa otimização semafórica. A gente tem mais de 100 redes de sincronismo na cidade que já estão consolidadas e agrupadas segundo critérios técnicos. E para fazer esse teste ele tem que ser adequado à extensão dessas redes. E como eu digo, o sistema só é inteligente se a inteligência anterior de quem configurou o sistema estiver bem aferida. Milhares de veículos passam diariamente pelo cruzamento Danilo Peçanha. O que muita gente não sabe é que nele operam sinaleiras inteligentes. Elas são parecidas visualmente com o que a gente encontra na maior parte da cidade, mas é acima delas que está toda a diferença. Microcâmeras com sensores capazes de detectar a movimentação de veículos. Dependendo da circulação, se está mais carregada ou até mesmo mais leve, os sensores encaminham um sinal para o controlador de fluxo, que altera automaticamente a duração do sinal verde e do sinal vermelho. É um aperfeiçoamento de algumas experiências já feitas no passado, que pode ser avaliado como muito bom, não é, para a organização do tráfego nas nossas vias urbanas. O que dá para os usuários um tempo menor, né, de espera, e o tempo hoje, né, é uma das maiores variáveis da modernidade. A inclusão das sinaleiras inteligentes não elimina os horários de pico, mas é capaz de reduzir os impactos do trânsito intenso. Além disso, o especialista reforça que qualquer tipo de tecnologia também precisa levar em conta os pedestres. Se alguma tecnologia for introduzida que não levar em consideração a existência do pedestre, né, a sua integridade, a sua segurança, ela está completamente inadequada. Isso é tecnologia a nosso favor. Aliás, ainda a IPTC amanhã lança uma outra consulta pública que é muito aguardada pela cidade. A que trata dos patinetes elétricos que estão nesse momento num sistema de teste. A cerimônia está marcada para as 2h da tarde no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. Vamos voltar a falar com o Julian Serafim, que acompanha uma sessão de cinema para moradores de rua. O Julian está lá no Cinema Capitólio. Não começou ainda o filme, né, Julian? Isso não vai atrapalhar a sessão, né? Não vamos atrapalhar, não. É daqui a pouquinho, às 2h da tarde. Daqui a pouquinho, o pessoal está chegando ainda, viu? Tem bastante gente já, Marcelinho. Dá uma olhadinha para lá, ó. O pessoal está chegando devagarinho, mas é daqui a pouquinho essa sessão especial voltada para o público, né, em situação de rua. Eu estou do lado aqui de um dos diretores. Aliás, é diretor e participou dos 2 filmes, né? Eu estou com o Calvin, da Cas Furtado. Calvin, o que o pessoal aqui vai ver hoje? Boa tarde. Boa tarde. Serão 2 filmes, né? O primeiro é o Boca de Rua, Vozes de uma Gente Invisível, que é um filme do Marcelo Andrighetti, que foi filmado em 2013. Esse filme está no YouTube, disponível também online, já tem 24 mil visualizações e conta o processo de feitura, né, do jornal Boca de Rua, que circula aqui na cidade de Porto Alegre já há mais de 18 anos, se eu não me engano. O segundo filme, ele ocorre no contexto do 4º Congresso Nacional de Mobilização e Fortalecimento do Movimento da População de Rua e foi filmado em Cidreira no ano passado.
De 22 a 24 de maio aconteceu esse evento que reuniu aí 19 delegações de vários estados brasileiros, né, que tratou de debater os rumos e um pouco da história desse movimento social. Tá certo. Daqui a pouquinho, então, começa a sessão, às 2 horas da tarde. E é claro, né, que a gente vai aproveitar essa sessão cinema aí, vamos pegar nossa pipoca e daqui a pouco rumo à sala ali para curtir esses 2 filmes que vão rolar daqui a pouco. André. Tá bom. Obrigado, Julian. Bacana o evento lá no centro de Porto Alegre. Nós vamos para um breve intervalo. Você vê agora imagens da Praça Rui Barbosa, que fica no centro de Montenegro. Esse vídeo foi enviado pela Luciane Wacker, que está lá no município e agora faz lá no Vale de Montenegro 23 graus. A gente já volta. Tarifas no transporte metropolitano de passageiros ficam mais caras a partir de sábado. O reajuste de 6,66% foi autorizado hoje pela Metroplan. Também foram anunciados reajustes em outras regiões. No litoral norte, o reajuste é de 4,43%. Na região sul, 4,56%, o mesmo índice que será aplicado na Serra Gaúcha. Fé e devoção. O final de semana foi marcado pela tradicional romaria e homenagens a Nossa Senhora do Caravaggio. O ato ocorre em Farroupilha, na Serra Gaúcha. De acordo com a Brigada Militar, o evento reuniu cerca de 130 mil pessoas entre o sábado e o domingo. No dia 27 de maio é comemorado o Dia da Mata Atlântica. A intenção do dia é promover uma reflexão sobre a necessidade de preservação e conscientização da sociedade. Nossa homenagem aqui a todos aqueles que lutam pela Mata Atlântica e pelo nosso ambiente. O RS Acontece fica por aqui. Nós voltamos só na quinta-feira, porque tem Mundial Sub-20 amanhã na quarta, mas agora tem ela, Regina Lima. Regina, uma boa tarde. Oi, boa tarde.